Bem, aqui mais uma questão do Enem do ano de 2015. E o enunciado, ele traz uma parte de um poema que diz o seguinte: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. E aí continua. Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na fissão do urânio 235 ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação. Letra B. Na fissão do urânio 235 ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238, enriquecendo-o em mais o isótopo de urânio 235. Letra C. Na fissão do urânio 235, ocorre com liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Letra D. Fusão. Na fusão do urânio 235 com urânio 238, ocorre formação de neutrino que bombardeará outros núcleos radioativos. E letra E. Na fusão do urânio 235 com urânio 238, ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados que desencadeiam novos processos de fusão. Então, veja bem, não poderia deixar de colocar um infográfico aqui para que vocês acompanhem o nosso desenvolvimento do raciocínio. Só que antes, repara que eu tenho aqui urânio 235. Só que no problema, no enunciado, ele me dá tanto 235 quanto 238, que são isótopos. Os dois pertencem ao mesmo elemento químico, urânio, portanto, apresentam o mesmo número de prótons. Está aqui, ó, 92. É o número de prótons do urânio. É o número atômico, é a carga nuclear. Então, tem que ficar claro que a diferença entre o urânio 235 e o urânio 238 nada mais é do que esse sendo mais pesado por apresentar três nêutrons a mais. Ponto final. Então, ele é mais pesado e esse aqui é o mais leve. Muito bem. O que me interessa? Que para sofrer a fissão nuclear, o que é fissão? O átomo de urânio, um átomo pesado, é bombardeado com nêutron. Nota que ele tinha massa 235. Quando esse nêutron penetra no núcleo do urânio, a massa passa a ser 236. Porque olha aqui, ó, o urânio apresenta massa igual a 1. Só que esse nêutron, quando entra no núcleo, ele faz com que esse núcleo, que já é muito instável, repara, 92 cargas positivas, tá? Dentro, tentando se segurar da repulsão. Então, quer dizer, o núcleo já é muito instável e pesado. Então, você tem, por exemplo, uma instabilidade na entrada desse núcleo. Essa instabilidade vai fazer com que esse urânio 235 se divida em dois átomos menores, repara, bário 139,56, criptônio 94,36, liberando uma grande quantidade de energia e 3 nêutrons. Estão vendo aqui, ó? E aí, quando a gente fala em fissão nuclear, esse material que sofre essa divisão, que sofre essa fissão, é o urânio 235. É o material, é o combustível nuclear. E somente o 235 é físsil. Se transforma em átomos menores, liberando energia e nêutrons. O 238 não consegue essa proeza. É um material não físsil. E aí vem a minha história, antes de entrar aqui em reação em cadeia. O minério, a mina de urânio, você tira o minério da terra
e esse minério é triturado, é transformado em pó, é moído. A ele é adicionada uma solução ácida que separa o urânio do minério. E aí você tem o urânio. Quando eu falo em minério, é o óxido de urânio, é o UO2. E aí você tem um composto, uma substância líquida, após tratamento, filtração, decantação, tá? Que é chamado de licor de urânio. Esse licor de urânio é filtrado, tratado, decantado e vai se transformar, e é urânio puro, e ele se transforma no yellow cake, que nada mais é do que o urânio natural em forma de pasta. Esse urânio natural é transformado em hexafluoreto de urânio, que é um gás. Olha o processo até chegar aqui, no material físsil, que é o urânio 235. Esse gás entra numa porção de centrífugas de alta rotação, que vai separar o urânio mais pesado, 238, do mais leve, 235. E aí, antes de tudo isso, é importante ressaltar que lá no minério, você tem 99,3% de urânio 238 para 0,7% de urânio 235. E aí, quando você tem o hexafluoreto de urânio, essa porcentagem ela se mantém. É na centrífuga que você vai concentrar mais, vai aumentar mais, tá? A percentagem ou a porcentagem de urânio 235. Esse método de aumentar a concentração de urânio 235, e quando eu falo aumentar, é passar de 0,7 para 3,5 a 5%, chama-se enriquecimento do urânio. E é esse urânio enriquecido que vai sofrer a fissão nuclear e é utilizado em reatores nucleares. E aí eu volto para cá. Quer dizer, antes... Não, vamos para cá primeiro. E aí nota que esse carinha aqui bombardeou o núcleo com o nêutron, fissionou em 2 átomos menores, liberando 3 nêutrons e uma quantidade enorme de energia. Só para você ter noção, alguns gramas, tá, de urânio 235, a energia liberada na sua fissão equivale a toneladas de carvão queimado, ou seja, a mesma energia da queima de toneladas de carvão. Ou a queima de milhões de litros de gasolina. Gente boa, eu falei alguns gramas. E aí vamos chegar no meu poema. O carinha fissionou em 2 e dessa fissão, dessa primeira fissão, resulta 3 nêutrons. Cada nêutron desse vai procurar novos átomos de urânio que vão ser divididos de novo em 2 átomos menores. Cada átomo novo de urânio que se divide libera 3 nêutrons, que vão procurar novos átomos de urânio, liberando energia, e assim sucessivamente. Isso aqui é uma reação em cadeia. A diferença, quando você fala em reator nuclear, é que você consegue diminuir a velocidade de produção de nêutrons através de barras reguladoras, que são substâncias que absorvem nêutrons. E aí você não deixa isso se propagar, né, direto. Você consegue moderar a velocidade de produção ou a fissão do núcleo do urânio.
Então, com essas barras moderadoras, você tem a energia que você quer. Claro que isso não é simples assim. Então, quer dizer, nota, tá, que dentro do poema ele fala da fissão nuclear. E a fissão nuclear leva à reação em cadeia, que é uma reação descontrolada. Só que no reator nuclear, essa reação é controlada através da produção da velocidade dos nêutrons. Eu inseri uma barra, tá, de substância que absorve nêutron. Então a produção, a velocidade de produção vai diminuir, ou da fissão. Eu retiro a barra, a produção, a velocidade de produção de nêutrons aumenta. E assim você vai tendo a energia necessária para transformar energia mecânica do movimento de uma turbina dentro do reator, acionando um gerador elétrico em energia elétrica. Então isso aqui tem que ficar muito claro para a gente. E outra coisa, eu falei que o enriquecimento parte, né, lá do minério de 0,7% de urânio 235, que é o físsil, que é o combustível nuclear, para 3,5% ou 5%. Esse que apresenta essa concentração é usado em usinas nucleares. Porém, se você continua através das centrífugas de alta velocidade a enriquecer e aumentar a concentração, chegando a 90 ou mais por cento de urânio enriquecido, esse urânio é utilizado em bombas atômicas, armas nucleares. Então, quer dizer, a diferença, tá? Quando o cara lá nos Estados Unidos acha que o Irã está produzindo arma nuclear, é porque ele está vendo que o cara tem uma série de centrífugas. E essa quantidade de centrífugas não é necessária para a produção do urânio enriquecido, que apresenta 3,5% a 5% de urânio 235, com essa concentração. Essa série de centrífugas leva o cara a imaginar que está se preparando urânio que apresenta a concentração de urânio 235, 90% a 99%. Essa é a grande diferença, que é para armamento nuclear. Então, quando fala em reação aqui, o que me interessa, lembra da barra moderadora? É a produção de nêutrons. São os nêutrons que vão atacar novos átomos, tá? Produzindo a reação em cadeia. Então, quando o cara fala fissão do urânio ocorre com grande liberação, quantidade de calor, perfeito. Que dá continuidade à reação? Não, o calor não tem nada a ver. Quem dá continuidade à reação é o nêutron. Fissão liberando energia, legal, vai desintegrando o urânio 238, enriquecendo em 235, não. A concentração se faz através da retirada de urânio 235 da mistura. A massa de urânio que você tem na centrífuga vai concentrando cada vez mais a quantidade de urânio 235 que você tiver. Fissão do urânio 235 ocorre liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Resposta certa, letra C. Eu vou até colocar aqui, não coloquei, esqueci. E a resposta certa. São os núcleos que vão bombardear outros átomos de urânio, fazendo com que se transforme em átomos menores, produzindo mais nêutrons que vão bombardear outros átomos de urânio. Vai embora. É o que fala aqui, ó. A reação em cadeia, ela se refere ao subproduto que disparam sequências de reações idênticas, até que a matéria-prima, no caso o urânio, se esgote. E a letra D e a letra E fala de fusão. Pô, fusão é quando você tem dois átomos pequenos e eles se fundem em átomos maiores. Exemplo, a reação de fusão nuclear do nosso amigo Sol.
você tem a fusão dos hidrogênios, hidrogênio leve, H1, e o hidrogênio pesado, H3O, hidrogênio leve, tá? O prótio e o trítio. A fusão desses hidrogênios produz hélio. E a energia liberada é muitas vezes maior do que a energia liberada numa fissão nuclear. Fusão, dois pequenos, um maior. Fissão, um grandão, obtém dois menores. Então, quer dizer, para ficar bem claro isso aqui, tá? A gente deu uma cobertura geral. Só um minutinho que eu vou falar aí. Eu vou colocar aqui a resposta que eu esqueci. Só um minuto. Agora sim, está completo. A resposta, letra C. Tá? Ocorre a liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Então, quer dizer, questão fácil, tranquila, tá? E até a próxima página, gente. Boa, grande abraço.